eu sou a Ana do canal Cogumelos Cinematográficos e hoje a gente vai falar sobre Manifest. A série tá chegando à sua última temporada depois de um longo percurso, então hoje eu trouxe um resumão pra gente lembrar de tudo que aconteceu até aqui. Já sabe, né? Curte esse vídeo, se inscreve no canal, aproveita pra seguir a gente em outras redes sociais que eu também tô postando em outros lugares, e é isso, vem vinheta e partiu os vídeos. Tudo começa quando o voo 828 desaparece, fica 5 anos sumido e depois reaparece como se nada tivesse acontecido. E para os passageiros realmente não aconteceu nada, para eles foi só uma turbulência normal e chegaram bem plenos na Terra. Nesse avião estavam os irmãos Micaela e Ben e o filho dele, o Cal. A Micaela ia se casar com um cara chamado Jared, mas na real, enquanto ela estava desaparecida, ele se casou com a melhor amiga da Micaela, a Lourdes. E também tem a Grace, que é a esposa do Ben, que tinha começado um relacionamento com um cara chamado Danny. E esse cara foi muito bom pra ela e pra outra filha do Ben, a Olive. Mas a Grace termina tudo com ele assim que o Ben volta. E é lógico que um avião que desapareceu e reapareceu magicamente ia ser investigado. E quem lidera essas investigações é o Vance. Bom, tava tudo bem estranho, mas voltando ao normal, até que a Micaela passa por um lugar e começa a escutar uma voz falando liberte, liberte. E o Ben também escuta isso. E daí os dois acham que eles precisam soltar 2 cachorros, só que na verdade eles acabam resolvendo um sequestro, né? E daí assim começam os chamados. E esses chamados vão levando eles até outros passageiros, como é o caso da Bethany, que era uma comissária de bordo que na verdade tinha colocado um passageiro clandestino no voo, o Thomas. O lance é que ele é gay e estava em um país que tinha... extremamente homofóbico, então a Bethany estava ajudando ele a fugir de alguns crimes de ódio e se encontrar com o namorado dele nos Estados Unidos. Depois ele vai conseguir fugir, vai ficar bem, ela vai ser presa, mas também vai ser solta depois, fica tudo suave com eles. Vamos falar um pouco do Cal. Um belo dia ele fica muito doente e o grupinho ali, né, a família Stone, descobre que ele está conectado a um outro passageiro que sumiu misteriosamente. O lance é que vários passageiros do voo, que ou eram imigrantes ou não tinham nenhuma família próxima, assim, simplesmente sumiram. Eles foram sequestrados e estavam sendo usados de cobaias para alguns experimentos. No começo a gente até acha que o Vance tem alguma coisa a ver com isso, mas depois a gente descobre que não é bem esse o rolê. Então a família decide encontrar esses passageiros para salvar o Cal. A Micaela vai com o Jared ali até o local, mas está super protegido, tinha seguranças armados e tudo mais. O Ben fala com o Vance para dar uma pressionada, só que o Vance não sabia de nada desse rolê. E daí ele vai até essa fazenda para investigar e o lugar foi abandonado. Consequentemente, os testes pararam, então o Cal ficou bem. E durante essas pesquisas, eles descobrem que uma das passageiras tinha uma pesquisa meio complexa de tipo mentes humanas conectadas. Justamente como estava acontecendo com vários passageiros. E daí até acham que ela tinha alguma coisa a ver, mas um pouco mais pra frente a gente descobre que a mesma empresa que sequestrou os passageiros tinha financiado a pesquisa dela depois que o avião voltou. Nesse rolê, o Vance para de confiar nos militares e começa a agir por conta própria com um Ben. Os dois vão até o lugar para onde os passageiros sequestrados foram levados, né? Eles conseguem salvar a galera, mas o Vance morre nesse processo. Mas antes deles encontrarem esse novo esconderijo, teve uma mina que chegou correndo na casa do Ben, dizendo que tinha conseguido fugir, que tinham feito experimentos com ela e que ela tinha fugido daquela fazenda. Na real, ela estava meio que infiltrada, né? Foi a galera da empresa ali que financiou os experimentos que enviou ela para conseguir algumas informações. Ela ficou num vai, num vem, só que ela deu algumas informações importantes no final. Tipo, ela falou da Major e que a Major estava procurando um rolê chamado Santo Graal, que na verdade é o passageiro com a conexão mais forte com os chamados, que também, coincidentemente, é o Cal. E dentre os passageiros que a gente vai conhecendo, tem o capitão do voo, que levou grande parte da culpa pelo que aconteceu com o voo, né? E ele estava muito desesperado para limpar o próprio nome. E daí ele sequestra aquela mina que fazia pesquisa sobre mentes conectadas, rouba um avião, acha uma tempestade igual a que rolou no dia que o avião caiu e vai lá pro meio. Só que no final ele é meio que abatido, né, por outros aviões, porque era um voo ilegal, né?
E daí não dá bem pra entender, não fica muito claro se ele foi de fato abatido ou se eles realmente foram, entre aspas, pro futuro ou pro além. Pequeno spoiler, eles foram pra um além, tá? Um pouco mais pra frente aparece. E daí teve um belo dia que o Cal simplesmente desapareceu, deixou ali algumas pistas pra família encontrar ele, e foi assim que eles foram parar em uma cabana no meio do nada, e o Cal tinha levado vários apetrechos e disse que eles precisavam estar ali pra ajudar uma pessoa. E foi assim que o Zeke entrou nessa história. Ele chegou rastejando assim, congelando até a morte, o Cal salva ele. Só que o lance é que pro Zeke ele ficou perdido por umas 2 semanas. Pro resto do mundo, ele ficou 1 ano desaparecido. E daí a Micaela convence ele a levar ela até a caverna onde ele ficou essas 2 semanas / 1 ano. Os dois cumprem ali um chamado, meio que se apaixonam. O Zeke passa a viver com a família Stone ali de alguma maneira. E um pouco mais pra frente ele vai se casar com a Micaela. É lógico que isso causa uns atritos com o Jared, mas depois passa. E a polícia encontra uma van que ficou 80 horas debaixo da água. Daí eles tiram a van e tinha um cara lá dentro, e ele estava vivo. Ele faz uns rolês lá, mas o mais importante é que ele morre 80 horas depois que ele voltou. Isso mostra que o tempo que as pessoas ficavam desaparecidas era o tempo que elas tinham de vida. E daí o Cal faz um desenhinho com a cova dele, do Ben e da Micaela, e tinha lá a data da morte deles. E o Vance, que tinha morrido lá naquela operação para salvar os passageiros que tinham sido sequestrados, bom, na verdade ele tá bem vivo, ele fingiu a própria morte para conseguir agir por debaixo dos panos, sair do radar e resolver ali a situação. E ele avisa isso pro Ben e pra doutora Saanvi. E aqui eu acho legal a gente falar de 2 grupos, os crentes e os X. Os crentes são tipo de uma igreja que foi fundada em torno do avião ali. Eles acreditavam que o voo era um milagre e eles eram liderados pelo Adrian, que é um passageiro. E os X são pessoas que acreditam que os passageiros são um perigo à sociedade. Um rolê bem 8 ou 80. E o Zeke estava congelando pouco a pouco até a morte, mas ele seguiu todos os chamados e meio que conseguiu se redimir e passar da sua data de morte. E a doutora Saanvi, ela deu um jeito de parar com os próprios chamados. Ela descobriu um tipo de anomalia no sangue dos passageiros e deu um jeito de resolver isso, mas ela foi enlouquecendo no processo. Isso combina muito com as coisas que o grupinho leu ali no diário de um cara chamado Alzura. Quando eu escuto esse nome, eu admito que eu só consigo pensar na Casa Coruja, mas ok, né? Esse cara tinha passado por uma experiência muito parecida. Ele tava num navio, né? Ficou 10 anos desaparecido, só que pra ele foi tipo algumas semanas. Enfim, né? Ele relata várias situações nesse diário, inclusive que alguns membros do barco tentaram se livrar dos chamados, e todos eles enlouqueceram. Mas essa Saanvi não vai ficar doida de vez não, tá? Na verdade, primeiro ela vai receber a ajuda de uma médica, que é amiga dela, e depois ela vai dar um jeito de, entre aspas, se redimir, então ela vai ficar bem. E já que estamos falando da Saanvi, já vamos citar que ela assassina a Major, isso vai mexer muito com o psicológico dela, mas ela não vai ser presa nem nada porque ela recebe a ajuda do Vance. Pouco tempo depois, o Cal é sequestrado por 3 traficantes que queriam se vingar da Micaela. A família vai conseguir salvar o menino, mas entre as idas e vindas, os 3 traficantes morrem. E isso é relevante porque os 3 vão ressuscitar, 2 deles vão seguir os chamados e se redimir, entre aspas, só que um deles vai falhar, e mesmo assim os 3 vão morrer depois do tempo que eles tinham de vida, né? E é assim que eles percebem que ou todos os passageiros seguem os chamados ou todos os passageiros morrem. Bom, o Vance e o Ben vão para Cuba atrás de pistas, o Zeke e a Micaela vão para Costa Rica em lua de mel. Nessas viagens acontecem 3 coisas interessantes. Primeira, o Ben encontra a asa do avião 828. Segunda, o Vance é preso em Cuba. E terceira, o Zeke e a Micaela encontram, salvam e levam para casa a Angelina. Bom, o Vance é tirado da cadeia, volta a trabalhar para o governo e começa a liderar um lugar chamado Eureka, que é onde eles estão fazendo várias pesquisas para entender o que aconteceu lá no avião 828. Ele leva a Saanvi para trabalhar lá com ele, e lá a Saanvi vai conhecer a doutora Gupta, que vai ser importante um pouquinho mais pra frente, segura aí esse nome. E ela também descobre que a Safira é uma conexão entre o divino e a humanidade. E esse rolê divino-humanidade vai ser super presente na série. Inclusive, no Eureka, eles estão usando um pedaço de madeira que eles acham que foi da Arca de Noé para fazer alguns testes. Só que toda vez que eles fazem um teste nessa madeira, né, tem um terremoto, até que tem uma hora que abre uma rachadura do tipo vulcânica no meio da cidade. E daí a Saanvi rouba essa madeira, joga lá na rachadura e resolve o problema.
E eu falei rachadura, é rachadura, tá? Bom, sem a madeira, o pessoal do Eureka começa a fazer testes na própria asa e de novo começam a acontecer terremotos. E daí, pra salvar a asa, o Cal vai correndo, toca lá e ele simplesmente desaparece. Enquanto isso, temos a Angelina, que estava vivendo com a família Stone, que é uma pessoa extremamente desequilibrada e que precisava muito de ajuda médica. E como ela não recebeu essa ajuda, ela foi surtando pouco a pouco, até que ela chegou no nível de esfaquear a Grace e sequestrar a bebezinha Eden. Daí o Cal volta, só que ele tá 5 anos mais velho e a Grace infelizmente morre, né? Na quarta temporada, a gente vê que a Eden ficou 2 anos desaparecida e o Ben ficou 2 anos procurando ela. E também teve um negócio chamado registro. Uma vez por mês, todos os passageiros do voo tinham que se apresentar na polícia. Um rolê bem caça às bruxas mesmo. E o Cal tava usando uma identidade falsa, pra ninguém saber o que tinha acontecido com ele, né? E falando do Cal, né, ele tinha passado todo esse tempo sem ter nenhum chamado. Só que o que acontece? Um cara que supostamente tinha sido executado em Singapura e que é um passageiro, levou a caixa preta do avião pro Cal, deu pra ele e também deu uma espécie de cicatriz em um formato de dragão. E assim os chamados do Cal voltam. Bom, entre as idas e vindas, a família consegue recuperar a Eden, mas a Angelina continua viva e a Saanvi descobre que tem um tipo de safira chamada Ômega, que é a ideal para ser essa ponte entre a humanidade e o divino. E eles descobrem que tem uma safira dessas em Nova York, que é a cidade que eles estão. Daí o grupinho vai lá, pega essa safira, mais um cara chamado Igan, que também é um passageiro, rouba deles, e a Angelina rouba essa safira do Igan. E daí ela vai usar a safira para causar um chamado falso no Ben, para tentar roubar a Eden de novo, mas isso não vai dar certo. E o Cal, já que estamos falando dos filhos do Ben, né? O Cal tava bem doente, tava morrendo de câncer, só que o Zeke dá um jeito de se sacrificar pra salvar o menino, e assim a gente descobre que aquela cicatriz de dragão que o Cal agora tem no braço se conecta com a Safira de alguma forma, não fica muito claro como, mas ela tem ali um brilho quando a Angelina tá usando, os dois conseguem conversar no além. E assim chegamos ao clímax de final de temporada. O grupinho vai tentar recuperar a Safira, mas abre umas rachaduras daquelas vulcânicas no chão e eles acabam perdendo a pedra. Mas a Angelina acaba caindo mais ou menos e ela tá mais desequilibrada do que nunca. Ela absorve na mão um pedacinho da Safira e sai andando igual um zumbizinho. E para concluir com chave de ouro, tem uma caça às bruxas real, que o registro tá prendendo várias pessoas que estavam no voo, vários passageiros. E assim, se eu esqueci de falar alguma coisa, por favor, comenta aqui embaixo, porque eu tentei fazer um vídeo o mais curto possível, eu tentei deixar só as informações que eu realmente acho que vão ser relevantes para a próxima temporada, o que eu acho que é legal a gente lembrar para entender a história inteira, mas é isso, eu sei que deve ter ficado um pouquinho mais longo do que os vídeos que eu costumo fazer, mas tudo bem. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e até o próximo vídeo.